Daniel Portela, médico pediatra. Vamos falar sobre a doença da membrana hialina ou a síndrome do desconforto respiratório no recém-nascido, que é esse cansaço. Então é uma doença respiratória que acomete os pulmões dos bebês, predominantemente dos bebês prematuros, né? Quanto menor a idade gestacional ao nascer, ou seja, se seu bebê nasce lá com menos de 37 semanas, já tem um risco de desenvolver a membrana hialina. Se for muito menos do que isso, né, bebês com 30 semanas, 32 semanas, isso já é uma prematuridade moderada. Então, quanto menor a idade gestacional e quanto menor o peso ao nascer, né, esses bebês têm risco de desenvolver esse desconforto respiratório, principalmente a idade gestacional, gente. Então, essa doença acontece por uma deficiência, na maior parte das vezes, uma deficiência do surfactante, que é uma substância que nosso pulmão produz. É como se fosse um líquido, uma película de líquido que lubrifica o pulmão por dentro e mantém esse pulmão então aberto. O surfactante, ele pega o alvéolo e mantém o alvéolo nesse formato lá, né, de concha, né, uma esfera que recebe o oxigênio. Então, o oxigênio só consegue chegar dentro do nosso corpo quando chega nesses alvéolos que tem esse formato e precisam estar abertos e receber o oxigênio e absorver, e além de eliminar o gás carbônico, né? Então, os bebês prematuros têm mais a doença da membrana hialina porque não tiveram tempo de desenvolver o pulmão no final da gestação. O pulmão é um dos últimos órgãos a amadurecerem completamente dentro do útero. Então, bebês ali abaixo de 34 semanas têm um risco considerável de evoluir com uma doença da membrana hialina. Existem outros fatores de risco também, como o diabetes gestacional, mas principalmente as mulheres que entram em trabalho de parto prematuro e não recebem corticoide. Então, se for o caso de você evoluir com um trabalho de parto prematuro, você deve receber o corticoide, né, a betametasona ou a dexametasona, que vai ser prescrito pelo seu obstetra. E o uso do corticoide antes do nascimento do bebê, pelo menos aí 24, 48 horas antes do nascimento do bebê, reduz a doença da membrana hialina, porque aumenta a velocidade de amadurecimento do pulmão. Resumo da história, então, é uma doença que acomete principalmente bebês prematuros que nascem antes de 37 semanas de idade gestacional e que não tiveram assistência obstétrica adequada, muitas vezes com o uso de corticoide, que deve ser utilizado aí até 34 semanas. Se você já passou de 34 semanas, esse corticoide não está mais indicado. Então, os pulmões desse bebê não estão maduros completamente e quando o bebê nasce, ele tem dificuldade de respirar, dificuldade de absorver o oxigênio e eliminar gás carbônico. Esses bebês, então, vão precisar muitas vezes ser intubados, né, respirar com a ajuda de aparelho ou com um aparelho externo, a ventilação não invasiva. Podem receber esse surfactante exógeno, que é uma medicação. Esse surfactante é a substância que falta no pulmão do bebê prematuro, vai ser oferecido através de uma sonda dentro da traqueia. E esses bebês vão ser acompanhados em unidade de terapia intensiva neonatal, em UTI neonatal. Então, é uma doença de gravidade considerável, pode alcançar níveis de gravidade alto e até evoluir com uma insuficiência respiratória grave e até o óbito do bebê, né? Esses bebês precisam ser tratados em UTI neonatal, em serviços que tenham suporte e estrutura para isso. E normalmente esses bebês vão demorar um tempinho aí, às vezes semanas, para receberem alta da UTI, tá bom? Se tratado adequadamente, esses bebês evoluem bem, saem da UTI após esse período sem oxigênio e podem ser bebês completamente normais, sem sequela alguma, tá? Por isso aí daí a importância de, se é o caso de você evoluir com um trabalho de parto prematuro, você está numa maternidade onde exista suporte neonatal, UTI neonatal, para receber o seu bebê, tá bom?
Se esse conteúdo foi relevante para você, não esquece de se inscrever no canal, além de deixar aqui no comentário suas experiências, suas dúvidas.